Então, boa tarde a todas, todos e todes. Marcos Abreu, um olhar sobre arte, experiência e linguagem, é um evento coordenado pela linha de pesquisa Arte, Experiência e Linguagem, vinculado ao programa de pós-graduação em arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com projetos de extensão A Imagem Fora, Arte, Cultura em Contextos Universitários, Corpo Ambiente, Experiências Indiciais e os projetos de pesquisa Arquitetura de Artista, Diante dos Olhos, Processo como Imagem e Sistemas Sensíveis, Plásticos Sonoros, Discursivos, etc. Agradecemos ao apoio da Coordenadoria de Exposições do Departamento Cultural da UERJ, Coespa Decult, e do Instituto de Arte da UERJ. A linha de pesquisa Arte, Experiência e Linguagem é formada pelas artistas e professores, Ana Lu Cunha, Cristina Salgado, Heloísa Abrantes, Inês de Araújo, Jorge Mena Barreto, Malu Fatorelli, Ricardo Vasbaum e eu, Regina de Paula. Para esta conversa, contamos também com a presença de alunos do Instituto de Arte da UERJ, especialmente os alunos da disciplina Laboratório de Arte 2, o quarto, que trata de questões que dialogam com a obra do artista convidado. Agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui conosco, e especialmente ao Marcos Abreu. O Marcos é um artista carioca, graduado em pintura pela EBA, UFRJ. Ele fez mestrado em linguagens visuais na mesma universidade e é doutorando no TPGART da UERJ, na linha de pesquisa Arte, Experiência e Linguagem. A pintura é o ponto inicial da pesquisa do artista e que foi sendo ampliada com a incorporação de outros materiais e da palavra. A cidade, ela é estruturante para o seu trabalho, uma paisagem deflagradora, pois, como lugar político, carrega representações e relações estéticas, simbólicas e lúdicas. Um olhar atento à rua, aos seus textos, suas cores e mensagens, Marcos produz gravuras, pinturas, fotografias e vídeos. Atualmente, desenvolve trabalhos que pretendem tornar visível certa dimensão poética e política invisível do cotidiano. Incorporando as palavras sorte e vitória, também como elementos visuais, utilizando processos da pintura e da gravura em uma série de suportes que não são propriamente materiais do mundo da arte, tais como camisetas, tábuas de obra e sacos de cimento e carvão, esses trabalhos atuam como um filtro entre o espectador e o mundo, tensionando o lugar da arte, do artista e sua vocação política. Participou de exposições coletivas e individuais em instituições públicas e galerias, tais como Paço Imperial, Anita Schwartz, Galeria de Arte e Múltiplo Espaço Arte. Atualmente, o artista trabalha entre o Rio de Janeiro, Niterói e Teresópolis. Então, Marcos, agora a palavra é com você. Obrigado, Regina. Obrigado pela apresentação. E, bom, primeiro agradeço o convite da professora Regina de Paula, de integrar, de participar, de colaborar com o projeto do programa de pós da UERJ, uma universidade que eu tenho profundo afeto já há muitos anos e, entre outras coisas, em 1992, eu comecei um curso de graduação na UERJ, o curso de Ciências Sociais, mas durante 2 anos eu me interrompi. Então, bom, a história já é antiga, né? Bom, então, muito obrigado também a presença de vocês. Hoje eu vou apresentar, eu trouxe uma produção muito recente, né, o que eu estou fazendo agora, nesse ano.
E então eu vou compartilhar aqui, Regina, um PowerPoint que eu preparei para hoje, tá bom? Tá vendo? Estão vendo? Estamos vendo. Sim. Então, Estamos sim, professor. bom, essa série que eu vou apresentar, que eu ainda estou fase, né, de discussão, de entendimento sobre o trabalho, ela tem esse título: "O mundo do trabalho se saluda", né? Uma frase que eu vi no muro, né, numa cidade do interior do Uruguai. Era um muro que estava num lugar, numa grande praça aberta, por ocasião da visita do Papa, nos 80, no Uruguai. Bom, então, me apropriei dessa frase e estou um pouco colocando todo esse escopo do trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, trabalhos que um pouco falam desse assunto, né, do trabalho mesmo. Então, eu estou colocando todo esse escopo dentro dessa série. Bom, esse trabalho também é importante dizer que ele tem muito a ver com a atual conjuntura, assim, né? Depois que deflagrou a pandemia, né, em início de março de 2020, eu me desloquei para fora do Rio e estou morando, né, na Serra. E acabou que aqui, por necessidade mesmo, eu comecei a fazer uma série de trabalhos manuais, trabalho braçal mesmo, trabalhos que lidavam com uma série de materiais de obra, né? Tinha que fazer um caminho, tinha que fazer um muro de pedra, ou uma série de pequenas construções, porque a casa que eu vim morar ela não estava pronta. E nesse Só um processo, assim, minutinho. Marcos, só um momento. Alguém disse que não está conseguindo ver seu compartilhamento. Alguém mais está com esse problema? Porque para mim está aparecendo. Alguém mais? Se alguém mais coloca alguém mais me dá um ok. Ah, estão vendo bem. Acho que o problema é seu, Anderson. Bom, segue, Marcos. tá. Bom, então, ao lidar com essa série de materiais de obra, né, eu comecei, por necessidade, por precisar também, né, voltar a trabalhar com arte, eu comecei a fazer naturalmente assim uma série de paralelismos entre os materiais da obra, os materiais da arte, entre os processos da obra, os processos da arte, entre o tempo da obra, o tempo da arte. Bom, comecei a tentar, né, pensar em trabalhos de arte que eu pudesse utilizar essas novas ferramentas, né, que eu tinha ali à mão, né? Bom, então é isso. Então, é interessante também essa palavra, né, esse nome obra, né, e é um nome que está nos dois mundos, né? Está no mundo do trabalho, está no mundo da arte. Então também é muito sugestivo, né, essa palavra. Bom, então eu comecei a pensar nessas coisas, né, nessas coincidências então, mas eu antes de começar a mostrar os trabalhos a que eu estou me referindo, eu queria voltar um pouco, Regina, no tempo, no início de 2019, para mostrar uma imagem que é um pouco, fala muito assim do meu processo, de uma espécie de metodologia.
e que Mostra vai logo fazer essa mais... imagem, Marcos. Oi? Mostra logo essa imagem. Tá? Bom, acho que vocês da UERJ conhecem, né? Essa passarela, é a passarela que conecta o metrô do Maracanã, né, com a UERJ e com o estádio do Maracanã, né? Então, eu sempre tive um pouco no meu trabalho essa experiência de ler a cidade, as mensagens da cidade, né? Essas mensagens que não são aquelas planejadas pela arquitetura e pelo urbanismo oficial, né? Então, sempre fui muito atento a essa cidade que é feita por essas intervenções espontâneas. Claro que eu estou me referindo, não sei se vocês já perceberam, essa palavra que está pintada na coluna da passarela, né? A palavra só. Uma palavra que eu já tinha utilizado em algum momento na pintura. Então, essa palavra começou a fazer muito sentido para mim e comecei também a relacionar, né, o fato de ser uma palavra que fala muito sobre as oportunidades, sobre as injustiças, sobre o duro, o destino das pessoas. E essa palavra está pintada numa coluna que sustenta uma passarela, que é a bifurcação, né, entre a universidade e o estádio do Maracanã, né? Então, o que eu posso dizer é que eu sempre estive muito imerso na cidade, né? Então, eu sempre estive muito aberto a ler uma espécie de código da cidade, né? E claro que às vezes o que parece óbvio para você é muito nítido, não é para todo mundo, né? A gente precisa também estar com o canal aberto para certas percepções, né? Eu acho que os meus canais estão abertos para certas palavras, certos códigos, né? Então, isso também fala um pouco sobre uma questão importante no meu trabalho, que é a noção de encontro, né? Eu acho que esses encontros com essas mensagens, com esses espaços, eles são bastante assim a base do trabalho, né? Marcos, Então, fica direto na direção do microfone, que às vezes o seu som dá uma falhada. ok. Bom, comecei a usar muito essa palavra e também só para voltar mais no tempo, em 2019, eu comecei a usar essa palavra impressa em camisetas de escola pública, né? Mas, na verdade, essas escolas que são consideradas escolas de excelência, como o CAP da UERJ e o Colégio Pedro II, que são colégios que, para a criança, né, entrar, ela precisa ser sorteada, tá? Então, depois, na obra, a gente vai ver, eu comecei também a usar a palavra vitória, e vou dar um salto agora, né, para 2020, e eu comecei a frequentar uma obra, uma construção de uma casa, já depois desse começo, dessa experiência de aqui nessa casa na Serra, executar uma série de trabalhos manuais, né? Então, comecei a fazer trabalhos também, que eu não estou mostrando aqui, mas trabalhos menores, usando saco de cimento, usando toras de árvore cortadas. Bom, então, isso é uma foto dessa obra, de uma casa em Niterói, e a gente vê à direita, né, eu deitei em cima dessa mesa. Inicialmente, a minha ideia era ir na obra no fim de semana, porque os trabalhadores não estariam lá, e eu teria uma certa liberdade de fazer algum tipo de intervenção
gráfica, fotografia, algo mais instalativo. Esse era o meu plano inicial, né? Agora a gente vai ver como é que isso ocorreu e fui muito surpreendido aí nesse processo, mas inicialmente era isso, né? Então aí, por exemplo, à direita tem uma foto que eu me deitei em cima dessa mesa, né, que os próprios trabalhadores fazem para o trabalho. Então eu estou querendo aí encaixar esse meu corpo no limite do plano superior da mesa, né? Então se trata de uma inserção pessoal do corpo, né? Então essa foto também, quando eu fiz, eu não sabia muito bem o que eu queria, fiquei com certo receio de uma interpretação de que ali era uma espécie de ego do artista, mas eu aí depois pensando pensei não, acho que eu prefiro, né, prefiro defender, né, uma leitura de que essa presença, né, não é uma expressão do ego do artista, é uma manifestação de uma dimensão ética e crítica do trabalho, na medida em que a minha presença física nesse espaço da obra passa a não me colocar mais apenas como um olhar de fora, né? Como se eu estivesse simplesmente fazendo fotografias, mas eu me posiciono também nesse lugar, um lugar de privilégio. Então, achei que interessante essa foto, por isso, por sugerir uma certa autorreflexão, que questiona sobre qual é o meu lugar nesse espaço, né? Minha presença, então, cria para mim assim um contraste. Acho que essa foto ela fala de contraste, né? Porque é uma reflexão que se volta para mim, né? Eu não estou apenas aí na perspectiva, né, olhando o mundo do trabalho dos outros, mas também tentando, nessa foto, entender como eu, artista, eu me insiro nesse mundo de outro trabalho. Né? O que é o ofício de um artista? Quais são as ferramentas do artista? Então, tem aí uma espécie de tentativa de decodificar, né, o trabalho, o processo desses trabalhadores, dos pedreiros, né, pensar sobre as atividades deles, né, e assim voltar também para mim, pensar a minha atividade também. Então, eu acho que quando eu fiz uma série de entrevistas também com eles, com os trabalhadores, então, ao perguntar ao pedreiro como ele aprendeu o seu ofício, com que idade ele começou a trabalhar em uma obra, ou seja, decodificar esse trabalho, né? De certo modo, como se dá essa organização do trabalho, mundo do trabalho, essas indagações também voltam para mim. Então, essa é uma autorreflexão, né? Eu acho que pode ser produtivo isso, porque a gente talvez fica mais fácil o entendimento, às vezes, do nosso próprio campo, quando a gente olha e compara o nosso com o campo do outro. Essa imagem, então, é uma foto também de uma intervenção minha, eu ainda estava com essa ideia de fazer uma intervenção, mas aí já foi diferente. Eu já comecei a me interessar mais pela presença do trabalhador, em me misturar mais com eles. Então, eu tive a ideia de pegar as tábuas, essas tábuas de obra, que se usa para fazer as formas das vigas e das colunas, e antes delas serem usadas, eu fiz esse stencil com a palavra Vitória. E falei para eles, olha, podem usar as tábuas tentando assim, levar em consideração a palavra, né? Se cobrir, não tem problema, né? Vocês por isso, esse trabalho foi um pouco uma transição, uma mudança de chave, aí, porque eles começaram a se interessar mais pelo que eu estava fazendo, pela minha presença. Houve ali uma simpatia.
Aí é uma foto também de uma espécie de performance, não sei muito bem como classificar ainda, mas é um trabalho também dessa época, né? Dessa fase que eu começo aí a usar o espaço externo. Bom, aí é onde eu estava querendo chegar mais. O que aconteceu, uma coisa inesperada, né? E um dos pedreiros, o Rafael, eu tive assim mais contato com ele, mais conversa com ele. Ele pareceu assim mais interessado, mais curioso sobre a minha pessoa. E um dia eu já tinha trocado o WhatsApp com ele, e um dia ele me manda essas imagens pelo WhatsApp, para o meu WhatsApp, né? Bom, eu fiquei assim meio, né, demorei um pouco assim e achei maravilhoso, né? O que aconteceu? Ele foi no meu Facebook, eu botava as fotos no Facebook, ele foi no meu Facebook e fez essas inserções dessas frases nas imagens que eu fiz na obra, né? E isso já, aí o trabalho, né, mudou muito, assim, né? Então, porque não existia uma prerrogativa, né, do meu trabalho de que o Rafael, esse pedreiro, ele desse alguma resposta, né? Não havia, nunca pedi nada a ele, né? Ele que se aproximou, né? Ele se apropriou dessas imagens, né, que eu botei no Facebook. Então, ele criou uma versão dele sobre as imagens produzidas por mim, né? Então, nesse sentido, a questão não é mais tanto o resultado estético, né? Mas é como uma espécie de ética entre eu e o Rafael, né, foi se transformando em algo estético, como se essa estética fosse resultado um pouco de uma relação, né, de uma ética que eu tentei ali posicionar, né? Então, o Rafael, em uma conversa que comentávamos sobre as minhas fotos, né? Eu fui falar com ele, né, um dia presencialmente, né, sobre essas apropriações, né? Ele mesmo me disse que havia uma distância entre nós, né? Por isso mesmo, por isso ele não conhecia o mundo da arte, né? Então, mesmo ele não conhecendo o mundo da arte, ele fala isso, existe uma distância entre nós. Então, parece que ele tinha total consciência, né, do sentido entre as minhas fotos e as interferências dele. Ele percebeu o meu jogo e ele quis entrar nesse jogo. Tudo bem aí, Regina? Tudo certo. É tão bonito Então, isso, né, Marcos? Já te interrompendo. Essa frase segunda me toca muito. Não queria muito, só fazer parte. isso. Que beleza isso, que beleza. O que eu acho mais forte nisso tudo é porque eu invadi a obra dele e ele invadiu a minha obra, né? Há uma simetria nessa construção, né? E para mim isso tocou muito, porque justamente eu estava fazendo um trabalho que pretendia tocar no assunto de hierarquia, tocar no assunto de divisão de trabalho, né? Tocar nesse assunto de subalternidade, né? Então, de conhecimento formal, conhecimento informal, né? E aí o cara vem e faz isso, né? Assim, se coloca de igual para igual, no mesmo patamar, né? Então, isso foi, né, foi Mas maravilhoso. esse só fazer parte, né? Esse desejo dele de estar ali, Então, integrar. essas inserções do Rafael, essas frases, né, o conteúdo, o tipo de letra, né, a fonte, como ele
nessa foto que tem meu corpo no chão, como ele coloca esse texto como um véu que cobre o meu corpo, né? Então, essas inserções do Rafael, né, para mim, fala sobre isso, como o mundo do trabalho coloca as suas palavras e o seu discurso. É um gesto criativo que encaminha uma certa narrativa do desenvolvimento do meu trabalho para um outro lugar, né? Então, é isso, é o tipo de letra que ele escolhe, a maneira como ele enquadra o texto e as frases com os seus sentidos, em diálogo com as imagens que parecem atribuir ao trabalho um significado de imagens geradoras. Então, a partir dessas imagens que eu produzi dentro do universo dos trabalhadores, artífices, né, o Rafael chega e traz um discurso com suas próprias palavras, inspirado por essas imagens. E eu, assim, isso por uma iniciativa totalmente espontânea, né? Esse trabalho, então, ele fala para mim muito sobre essa relação, sobre colaboração entre dois trabalhadores, o artista e o artífice, sobre o controle e o poder que costumam tangenciar essas relações. Esse processo se destaca pela espontaneidade dele, né? Sem o meu controle, que a gente vê muito. É muito comum trabalhos de arte com colaborações, né? Então, o Rafael entra no meu mundo do trabalho e gera essa intervenção. Pensando sobre essa incorporação dos trabalhadores, assim como no século XX abriu-se a possibilidade do artista utilizar qualquer material, apropriar-se e diluir a questão da autoria, nesse momento, o que está colocado é uma lente de aumento na questão da agência das pessoas que participam do trabalho de arte. Até que ponto as pessoas que são trazidas para serem colaboradoras do processo artístico recebem um reconhecimento de fato? Até que ponto essas colaboradores tiveram autonomia para realmente atuarem de um jeito próprio? Bom, é uma coisa que o trabalho dele trouxe, né? Um questionamento, uma questão que se coloca agora a partir dessas inserções do Rafael. Ufa! Vamos ver o vídeo, Regina? Qual vídeo que você quer primeiro mesmo? É o o vídeo que se contrapiso. Contrapiso, tá? Então, eu vou dividir. Então, você fecha seu compartilhamento de tela. Ok. Vocês estão vendo? Sim. Não está sincrônico. O que é que não está sincrônico? Acho que é a minha internet. Não, acho que é a minha internet.
Oi, Marcos, você quer que eu já passe o próximo vídeo? Você está sem som para mim, estranho agora. Oi, talvez pode passar o próximo para ser Tá, mais prático, né? espera aí, então. Seu microfone está fechado, Marcos. Ah, tá. Agora assim, né? Bom, o primeiro vídeo, um dia o meu amigo, que é quem está fazendo a casa, né? O dono da casa, ele me falou, olha, poxa, ele mandou uma foto assim ruim, a palavra vitória riscada no contrapiso que tinha sido feita, né? E aí eu achei aquilo também é mais uma resposta, entre aspas, né? É mais um sinal, né? É mais uma conversa dos dois mundos, né? O mundo da arte e o mundo do trabalho, né? E aí também isso me fez questionar, porque quem fez, bom, foi o Rafael que tinha feito, eu descobri que era o Rafael. Então, claro, essa palavra ele escreveu depois das minhas inserções da palavra vitória nas tábuas, né? Aquela, houve uma contaminação ali, né, da vitória, dessa palavra, desse sentido nas tábuas, né? Eles conviveram com aquilo ali muito tempo. E eles manusearam a tábua e aquelas tábuas que são as formas das vigas, elas ficam muitos dias esperando que o concreto realmente se seque muito bem, né? Então eu fiquei pensando também, né, por que a escrita no piso, né? E aí deu para pensar também sobre um paralelismo que me interessa muito, né, entre esses dois mundos, né? Que para o trabalho manual de um pedreiro, né, ele tem um processo muito de cumprir etapas, né? Ele é muito de etapas. Então, é muito importante para eles o fim de uma etapa, o término, o resultado concreto, né? Essa dimensão de finitude e de utilidade, sabe? Então, é uma vitória quando eles concretam uma laje, né, de uma casa grande, quando eles terminam isso, né? É uma vitória para eles. Então, essa foi a maneira como eles se apropriaram, entenderam essa palavra, né? E aí eu fiquei pensando também no nosso mundo da arte, né? Como a gente lida com essa ideia de finitude, de utilidade, né? Desses objetos que a gente produz. É muito diferente, né? Finalizar um trabalho é uma etapa importante para a gente, concluir um trabalho, né?
colocar no papel, né, uma ideia, mas para a gente não acaba aí, né? O trabalho continua trabalhando, para eles acaba ali. Quando acabar essa obra, eles acaba aquilo, né? Então, para a gente, o trabalho, né, continua circulando, né? É muito importante a circulação do trabalho de arte, né, no circuito, né? É uma etapa fundamental, né? Que o artista às vezes não tem muito controle, né? Isso é muito diferente do trabalho do pedreiro, né? Também fiquei pensando muito num outro tipo de trabalho, que é o do estaleiro, né? Eu andei vendo uns vídeos nos estaleiros, quando os trabalhadores finalizam a construção de um grande navio, é uma festa. Eles levam as famílias para assistirem à entrada do navio no mar. Sabe? As famílias vão assistir. É um grande evento. Aquele navio, eles não vão andar naquele navio, aquele navio não é deles, né? Mas tem esse sentido muito forte de terminar, de finitude, né? Então, fiquei pensando também nesses paralelismos. Então, é uma vitória para o Rafael, para os trabalhadores da obra, concretar uma laje, né? Terminar essa etapa, né? Fazer a cumieira. Bom, então, eu um dia fui lá, só que eles já tinham feito outras etapas, e essa parte onde estava o texto riscado no cimento estava meio já sujo por camadas ali de concreto, que respinga, que cai. Então, eu fiz esse trabalho de resgatar ali, né, de recuperar a palavra do Rafael. Bom, Marcos, posso te interromper? claro. Essa palavra vitória, ela surge para você a primeira vez como? Ela, a primeira vez, ela surge há muito tempo, antes de começar, antes de 2019, quando eu um dia vi no supermercado essa palavra como uma espécie de marca de um saco de carvão. Embaixo dessa palavra, no saco de carvão, tem uma mensagem bíblica, que é um pouco similar ao texto que o Rafael escreve sobre as minhas fotos. Tem ali um pouco esse sentido bíblico, né? Mas a palavra vitória, claro, aí é o que a gente fala, né? É o que eu falei sobre os canais abertos, né? A nossa visão é bastante intencional, né? A gente vê aquilo que interessa também, né? Então, eu vi essa palavra no saco de carvão, mas era uma palavra que está no meu repertório, né? Uma palavra que tem assim uma dimensão muito comum com a sorte. Exatamente, é o que eu ia falar agora. Exatamente. São duas palavras que se entrelaçam muito. Sim. Sorte e vitória. Sorte e vitória têm essa dimensão comum, né? Elas têm essa dimensão individualista, remete a essa dimensão individualista da vida. São palavras que se referem, né, ao vencer, as pessoas que vencem, que têm sorte, né? Então, essa questão da sorte, muito claramente, aí eu coloco a minha crítica, ela é à custa dos outros, né? Como no exemplo lá do sorteio para o Colégio Pedro II, né? Se alguém é sorteado no colégio, o outro não foi, né? Então, um ganha, o outro perde. E a questão da vitória pode ser olhada um pouco de forma distinta, um pouco, porque a vitória pode ser em relação às adversidades. A vitória pode ser coletiva. A vitória pode ser coletiva, mas infelizmente não tem sido assim, né? Eu acho que a nossa sociedade, o poder, né, a burguesia, né, ela tenta incutir na mentalidade da sociedade de que é um acaso, né? É um acaso a vida das pessoas ser como é uma questão de sorte, né? Não é fruto de uma exploração coletiva, né? É mais fácil, né, você manobrar, né, a sociedade dessa forma, né? Mas a vitória pode ser um pouco distinto,
porque pode ser uma vitória em relação às adversidades, não em relação a outros concorrentes, né? Como acontece no sorteio. Mas também pode ser em relação aos concorrentes, né? E aí a gente cai no mesmo destino da sorte, né? Você dá um passo à frente, o outro dá um passo atrás, ou fica no mesmo lugar, né? Então, se estabelece aí uma questão de concorrência. Queria falar sobre o rosto, o vídeo, o segundo vídeo. Eu acredito que tenha sido possível ver, né, até o final, e no final aparece um rosto. Ficou claro, Regina, no vídeo? Sim, sim, ficou claro. Tá. Bom, então, eu também, um dia, indo lá, me deparei com esse rosto, né, que não foi feito pelo Rafael, foi feito por um outro rapaz, né, um rapaz bem jovem, né? E nesse cotidiano assim da obra, eu percebi que surgem coisas estranhas, né? Coisas que não estão no programa, né? Então, eu assim me dei a liberdade até também de pensar que esse desenho foi feito para mim, sabe? Isso é sorte também. Porque é isso, está acontecendo uma conversa entre eu e ele, né? Entre esses dois mundos, né? Então, tudo isso gerou aí um novo contexto na minha prática também, né? A questão da autoria, né? De não ser mais o protagonista assim do trabalho, né? Eu não tô, de não estar mais, não estou fazendo um trabalho sobre eles, estou fazendo um trabalho com eles. Essa que foi a mudança, né? Então, isso, e eu mostrei lá no início, né, aquela foto da palavra sorte na coluna da passarela, e ali tem um pouco esse encontro, né, com essas mensagens. Isso também acontece na obra, esses encontros, né, esse canal aberto para perceber essas mensagens, esses textos, né. Então, existe aí um alfabeto, né, que precisa ser lido, né. E é isso, eu acho que é, é necessário uma certa alfabetização para ler esse alfabeto que está na cidade, né? Que está nos muros, né? Então, é isso, é ler a cidade, né? Estar atento a ela, né? Então, o meu trabalho sempre teve essa prática de leitura de signos urbanos, sempre muito atento às palavras, aos seus contornos, às imagens, né? E na obra tem sido também, eu também tenho feito essa detecção de signos, né? Essa dinâmica também acontece, né? Na obra, e também pela minha interação com os trabalhadores, né? Pela uma espécie de valorização que eu dou às respostas deles, né? Entre aspas, respostas, né? Mas eu queria falar sobre o Pablo. O Pablo é o rapaz que fez esse desenho. Eu nunca consegui conversar com ele, ele é muito fechado, ele nem me olha, né? E então, deixa eu escrevi aqui sobre isso. O Pablo, ele, claro, ele fez aquele desenho no tijolo, né? E em poucos dias, aquele tijolo, aquela parede seria emboçada. Então, evidentemente, ele sabia que aquele desenho não duraria muitos dias, né? Então, eu me pergunto, né, também se ele costuma, eu vou tentar ainda me aproximar dele, né? Eu pergunto se ele costuma desenhar em outros lugares, em outros contextos, né? É significativo que esse desenho que aparece também é uma espécie de escape, né? Não está no trabalho, não está no ofício do pedreiro,
Aquilo é feito fora, né? Um lugar fora, né? É um pensamento para fora do trabalho da obra, né? Agora, é curioso que essa expressão, essa manifestação, essa atividade ali, que é um escape do trabalho da obra, ela acontece através da arte. Aconteça através de um signo que é lido como arte. Porque ele poderia, sei lá, ter escrito o nome dele, né? Então, é interessante que eu estou lidando com esse limite entre o trabalho da construção e o trabalho da arte, né? Ele poderia ter usado esse tempo livre de outra forma. Ele fez aquilo num tempo livre, na hora do almoço, né? Ele poderia ter feito outra coisa, usado o tempo livre para ficar no celular, né? No entanto, ele constrói um signo que pode ser lido como arte, né? Que as pessoas do mundo da arte, pelo menos, né, leem como arte, né? Então, ele... Eu acho, Marcos, é interessante você falando agora, eu lembrei daquelas primeiras manifestações artísticas nas cavernas, sabe? Que o homem vai lá e coloca, às vezes, a sua mão, entende? É uma marca Sim, humana, é um eu estive aqui, sim, sabe? é. Eu até escrevi um parágrafo aqui que fala exatamente essa frase, Regina. Olha só. O Pablo ele poderia ter escrito o próprio nome, uma data, a frase I was here, né? Comum de ser encontrada em certos lugares, de forma despretensiosa, mas para marcar, né, a própria presença e tal. Mas ele usou o signo, entre aspas, da minha arte, é o desenho de um rosto, né? Então, acho que essa história cria ainda mais sentido dentro dessa pesquisa, né? Porque concretiza aí uma certa hipótese de existência de uma obra dentro da obra, né? Então, eu vou compartilhar de novo, que eu tenho mais... Agora eu vou mostrar umas fotos que o Rafael começou agora a fazer foto, ele mesmo, da obra. E aí a gente termina. Estão vendo? Sim, Bom, aí é a última laje, não é aquela que estava escrita a palavra Vitória, aquela era o piso, que ainda estava no... Mas é um piso que estava muito uma altura assim, grande, e aí é a laje final. Olha só, ele vai lá em cima e tira essa foto desse pôr do sol, devia ser final do dia, tinha acabado de concretar a laje, a gente vê o brilho ainda da umidade, né? E aí depois, né, ele em casa ele faz essa inserção da palavra Vitória. E aí, claro, eu acho, eu não sei se ele, uma coisa que eu também posso ainda conversar, mas assim é delicado, né? Será que ele fazia foto antes, né, do lugar de trabalho dele? É como se ele tivesse agora vendo um outro sentido, né, para a própria obra, né? Essa iniciativa de Rafael pode ser reflexo de uma nova percepção do espaço e significado de uma obra. Uma obra não é só uma obra, isto é, o ato de construir e fazer o fato de construir e fazer tem outros significados e leituras possíveis. Será que se abriu uma nova consciência em Rafael? Eu pergunto aqui, né? A consciência de um trabalho que vai além do trabalho em si, a construção material, mas tem um material simbólico que também está sendo construído. Então, o Rafael, com sua iniciativa e nítida sensibilidade em gerar diálogos com o mundo da arte, manifesta a possibilidade de viver e criar coisas que estão além do seu ofício. Rafael parece perceber que a possibilidade de intervir no mundo vai além do trabalho subalterno, né? Então, bom,
Eu vou mostrar aqui mais fotos que tem dessa... Essas fotos ele fez e me mandou pelo WhatsApp. Bom, essa é a última foto, mas eu queria, acho que para terminar, Regina, só vou ler aqui um parágrafo que eu escrevi sobre o Pablo. É ele que aparece ali? Não, esse é o mestre de obras. Interessante, porque ele está com uma saudação, assim, né? Ele está, assim, com os braços para o céu, agradecendo, né, no sentido de ufa, né, a gente conseguiu, né? E aí, curiosamente, não dá para ver bem, mas repara que tem uma tábua na horizontal, embaixo dele. Eles pegaram a minha tábua com a palavra vitória e tiraram a foto. Mas eu acho que, para terminar, acho que já passou da hora, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho do Pablo, o desenho do Pablo, do rosto, né? Então, eu observei o Pablo, ele é filho do mestre de obras, ele é muito jovem, e, nitidamente, ele não gosta do trabalho da obra, né? É claro isso. A impressão é que ele está com a cabeça em outro lugar. Parece que ele está perdido ali, né? Se ele tem outras, né, se ele tem outras aspirações, né, uma delas pode ser desenhar, eu ainda não sei isso, né? Mas como viver desenhando? Então, eu sinto que posso, aí, talvez, levar algum diálogo relevante para o Pablo, continuar uma conversa que já existe através do desenho. Me parece intrigante a participação de Pablo com o desenho do rosto, pois quem sabe sua vocação ou sonho não é trabalhar profissionalmente em uma área que precise desenhar. Enquanto eu faço esses questionamentos a partir da noção de mundo do trabalho, novamente parece pertinente pensar sobre a questão da sorte, a bifurcação entre o Maracanã e a UERJ. Quem segue qual caminho? Pode-se estar lidando com realidades e sonhos, não somente de um jovem que trabalha em uma obra, mas os meus também, eu artista. É nesse jogo que o trabalho está sendo construído. Obrigada, Marcos. Que lindo. Então, são tantas questões, Marcos, que a sua fala e o seu trabalho, né, mais recente, que o Marcos trouxe aqui, nem eu mesma conhecia, né? Para quem não sabe, Marcos Abreu também é meu orientando. E eu já acompanho o Farabissa, eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo, né? Conheço bastante da trajetória dele. E você fala de uma consciência do Rafael, mas eu acho que, de fato, assim, quando a gente trabalha num contexto em que outras pessoas estão operando, são agentes também, tem sempre uma relação ética que se estabelece, né? Que é muito delicada, eu acho, sabe? Então, você não pode chegar simplesmente num lugar desse, que tem um trabalhador ali envolvido com o seu ofício, e chegar ali sem a menor interação e dando ordens e etc. e tal, né? Isso não, eu acho que não seria ético colocar essas pessoas à margem sem um entendimento, né? E esse entendimento ele vem da troca, né? Não é simplesmente você chegar lá e palestrar acerca do que você está fazendo. Então, eu acho que eles também têm, eu acho não, tenho certeza, é óbvio pelo que você diz também, né? Que você está aprendendo muita coisa com eles, também está, né, tendo assim uma nova consciência também. Há uma reciprocidade nessa relação, apesar de vocês terem, né, como se diz hoje em dia, lugares de fala
diferenciados. E aí você fala muito também, né, em ler a cidade. E aí eu fiquei pensando, enquanto você estava fazendo a sua apresentação, que embora com a pandemia você agora esteja vivendo no campo, né, e tenha realmente dado toda uma volta no seu trabalho, que é muito impressionante. O Marcos tinha um projeto que dependia, não de certos recursos aqui da cidade do Rio de Janeiro, de ateliê, etc., fazendo um doutorado, e, de repente, se vê desprovido de certos recursos e morando no campo, então tem que se reinventar, né? Isso eu acho realmente muito inspirador. Mas aí eu percebi que, na verdade, tem uma continuidade, sabe, Marcos? Porque você poderia estar trabalhando, sei lá, com plantas, né? Não sei. Você está se envolvido com uma vida de campo muito mais no sentido de um espaço aberto, mas você se volta para uma coisa que é a construção, né? Isso acontece em qualquer lugar, no campo, na cidade, não é? Assim, há uma transposição, assim, você reencontra os seus interesses nesse outro contexto, nessa outra paisagem, na verdade. Né? Não foi interessante, porque não foi assim uma ruptura, mas foi o teu olhar assim que se reencontrou ali, né? Eu acho que isso acontece aí. Eu acho que uma coisa paralela, né? Uma coisa que é continuidade, na cidade, né? Eu sempre fui muito interessado e cheguei a fazer trabalhos nesse sentido na própria UERJ, você deve lembrar, que era, por exemplo, uma série de trabalhos que estavam envolvidos com a observação da produção numa fotocopiadora, né? Aquele ambiente, quer dizer, de certa forma, eu sempre fui muito atento e sempre me interessei muito pelas oficinas, pelos lugares de produção, né? Uhum. E a obra é um lugar de produção, né? Ali, o que é muito interessante de uma obra é que é muito transparente essas relações de trabalho, a divisão de trabalho, quem manda, quem obedece, né? Quem tem o diploma, quem aprendeu fazendo. Então, esse meu interesse, que é antigo, que já existia na cidade pelos espaços de produção, né? Agora também tem isso, né? Na obra, né? Ali tem uma cadeia de trabalho, né? E você, como artista também, mesmo quando você, nos seus trabalhos com pintura, gravura, etc., há sempre uma valorização do trabalho, não é? Do trabalho mesmo, do ofício, do trabalho manual, né? Sim, E agora você encontra isso, quer dizer, isso agora que estava mais na sua prática mesmo ali, no seu fazer, e você estende isso, amplia isso para um fazer do outro como trabalhador também, né? Eu acho que você é um artista que se vê como um trabalhador, de certo modo. sim, totalmente de acordo. Gente, alguém tem alguma pergunta a fazer para o Marcos Abreu? Pode não ser pergunta, pode ser um comentário, uma crítica. Qualquer coisa. Fiquem à Oi, vontade. Marcos.
Oi, vocês me ouvem? Ouvimos, Sim. Anderson. Você pode abrir a Ah, câmera ou não? sim, posso sim. Pronto, pronto. Bom, em primeiro lugar, olha, Marcos, parabéns. Eu tive uma identificação muito forte com o seu trabalho, com os seus temas, por uma questão muito simples, porque eu sou desse ramo, né? Então, eu lido constantemente com obras e eu sempre fiz essa observação quanto à relação dos artífices e com os gerentes, os líderes. Então, é nítido uma hierarquia e que eu pude perceber no teu trabalho que houve completamente essa quebra de paradigma. É como se fosse assim um local de trabalho transformado num ambiente que eu sempre desejei estar, ou seja, é poder participar de um trabalho, fazer parte de um trabalho, ainda que eu esteja numa condição de líder, mas fazer com que eles se sintam assim no mesmo no mesmo patamar, vamos falar assim, né? Sem essa questão hierárquica. Então, eu achei que isso foi muito interessante no teu trabalho. Eu acho que foi de uma sensibilidade incrível quebrar esse paradigma hierárquico e fazer com que esse artífice se sentisse também parte desse processo, como ele expressou quando ele inseriu aquela frase nas primeiras imagens. E em relação à última imagem, dessa última foto, né, da concretagem, você veja que a palavra que você utilizou, vitória, assim, é, vai ao encontro desse simbolismo que é, para o profissional da construção civil, a concretagem da última laje. É. Então, não é simplesmente... Eu não esperava por isso. Eu não sabia, Anderson. Isso é muito forte para eles Eu e não todas as sabia. obras é impressionante. Então, porque é, é, é um simbolismo gigantesco. Todas as obras, normalmente, quando se faz a última concretagem, as pessoas separam lá 1 ou 2 horinhas para fazer um churrasco, é quase que uma celebração. Então, a tua palavra vitória não é simplesmente uma palavra, mas ela vai ao encontro desse simbolismo. Então, eu fiquei muito tocado com toda essa tua sensibilidade, com o que você conseguiu fazer com essa tua intervenção num espaço onde a hierarquia é normalmente predominante. E eu fiquei muito feliz. Obrigado pela tua contribuição, foi muito bom. Obrigado, Anderson, pela sua palavra. Eu não sabia dessa relação forte, não tinha essa expectativa, né? Quando eu entrei com a palavra vitória, foi ainda na rebarba dessa questão da sorte mais política, sabe? Mais abstrata mesmo, né? Do mundo da arte. Mas é isso, né? É uma sorte, são essas coincidências, né, Anderson, que acontecem e que você merece, né? Eu acho que eu merecia, assim, também, né? E como isso foi se encaixando, sabe? Aquelas primeiras imagens que você se referiu, eu acho muito impressionante. Que ele vai no meu Facebook, quer dizer, eu invadia o trabalho, eu invadi o espaço de trabalho dele e ele invadia o meu, sem pedir licença, entendeu? Eu não fiz direção de arte, eu não disse nada, eu não fiz proposta, nada. Né? Então, isso que você falou da hierarquia, ele se posicionou, sim, no mesmo patamar, com simetria. E é interessante também, né? Porque a gente artista, quando faz um trabalho, expõe, né? A gente fala-se muito sobre a leitura da obra de arte, como as pessoas vão ler, né? Aquilo ali também, eu acho que fala disso. Aquilo ali significa uma certa leitura da obra de arte.
Assim, o artista, hoje em dia, muitas vezes, eu não sei se eu vou agora saber me expressar, mas a gente está perdendo um pouco assim, um conhecimento, né? De modos de produção também, eu acho, sabe? Então, não deveríamos estar falando de artista e artífice também. Né? Então, eu acho que o teu trabalho levanta muitas questões nesse sentido, sabe, Marcos? Sim. Nossa, Marcos, eu achei tão bonito esse trabalho. Quer dizer, eu já tinha achado lindo aquelas camisetas, né? Essa coisa de você resgatar uma frase que tá no espaço urbano, né? E pensar no seu sentido simbólico, né? Para aquele coletivo ali, para aquela comunidade. E para o nosso imaginário também. E sabe que eu me lembrei, você já deve ler, né, aquele texto do Léo Steinberg, do Outros Critérios, né, que ele fala da relação, a diferença entre obra e trabalho, né, que é justamente quando tem essa passagem, né, da produção da história da arte para os Estados Unidos, e de uma noção de arte puritana, né, que a salvação é através do trabalho, né, as próprias religiões pentecostais têm essa noção de salvação através do trabalho. E você vê que todos os artistas americanos têm isso, né? Essa coisa de encarar a arte como trabalho, não como obra. Né? Mas aí eu tenho muitas perguntas objetivas. Como é que você vai expor esse trabalho? Você vai dividir a autoria? Não, isso eu penso muito nisso, assim, né? Penso muito sobre isso, né? Isso é uma coisa que eu estou pensando ainda. Eu estou esperando um pouco que a obra termine para eu poder ter tudo, ter esse escopo, né? De vídeo, foto, intervenção, e pensar sobre isso, né? É uma coisa difícil, porque exige uma comunicação. São pessoas que desconhecem totalmente o mundo da arte, totalmente, né? E como existe, sim, a hierarquia, né? Não uma hierarquia econômica, porque eu não sou um burguês, talvez o Rafael tenha uma renda igual ou maior que a minha, né? Mas eu tenho um diploma, sabe? Então, é impressionante ser ruim, né? Porque qualquer coisa que eu fale com ele concorda. Difícil ele dizer não, né, para alguém que tem o diploma. Na vida toda dele, acho que ele, né, acata, obedece, né? Então, assim, eu eu acho que, por exemplo, essas fotos da laje, sendo objetivo, né, essa foto da laje, que eu acho linda, que ele coloca a palavra vitória. Se eu faço uma exposição individual, acho que essa foto tem que entrar. Essa série que ele fez tem que entrar. E aí é dele. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Claro, ali tem uma palavra que eu levei aquela palavra até ele, né? Mas ali tem uma autonomia total dele também, né? De tomar decisões. Então, eu que se eu fizesse uma exposição individual, eu proporia a ele tentar entender, que ele entendesse e ele assinasse esse trabalho. Ou junto comigo, ou sozinho. Sabe? Tem esse, né? Por exemplo, outra coisa delicada. O vídeo do Pablo, o desenho, né? Também é interessantíssimo isso, como resolve isso, porque o cara vai lá e faz um desenho, né?
na parede, assim, de giz, uma coisa que... Mas aí eu vou e filmo, faço um filme. O trabalho não é o desenho, o trabalho é o vídeo. Aí ali, o trabalho é o vídeo, mas o desenho, claro, o desenho ele Aham, é o aham, propósito, né? Um pouco assim do vídeo. sei. É... Eu não vi esse vídeo. Eu estava aqui Ah, resolvendo umas coisas, eu acabei não vendo. Que o pena. vídeo... Então, um dia Você eu tem o chego na link aí? obra... Oi? Tem o link aí, Regina? Tem, eu te passo o link. Ah, Eu te Um passo. dia eu chego na obra e tem um desenho de um rosto enorme numa parede de tijolo. Então eu faço um filme, um vídeo, um filme não, um vídeo, porque e esse rosto está no último quarto. Então eu faço um vídeo que eu vou percorrendo um corredor até chegar nessa parede. Esse rosto aparece, né? Parece uhum. uma coisa meio como se fosse um código Morse, parece um código ali, uma comunicação comigo, né? Vem cá, essa obra não é sua, né? Porque eu vi que algumas pessoas tinham essa dúvida. É de um Não, amigo seu, não é isso? é de um amigo meu que está fazendo uma Uhum. casa em Niterói, em Engenho do Mato. E aí eu já tinha começado com essa prática aqui na minha casa em fazer coisas com material de construção, eu já tinha começado a fazer alguns trabalhos, mas um trabalho mais de objeto, Uhum. né? Um trabalho mais de objeto, usando ainda né, os meus recursos, impressão, serigrafia, em saco de cimento, etc. Mas aí, visitando lá a obra para ajudá-lo mesmo a tomar decisões e tal, opa, acho que eu posso começar a fazer coisas aqui. E é um grande amigo, eu tenho total liberdade de ir lá, né? E a minha ideia inicial era ir lá domingo, sábado, que eles não tivessem, para eu ficar livre lá para fazer intervenções, ora, imagina. Mas aí, claro, com o processo eu vi que não, é muito mais expressivo essa conversa com esses dois mundos, né? Uhum. Não fazer um trabalho sobre eles, mas fazer um trabalho com eles. Sim, sim. Esse menino aí, você conversou com ele? Você tentou, não conseguiu? O Pablo, É? Eu não estou vendo consegui, agora. não consegui. Ele, assim, é muito jovem, é muito tímido, ele nem me olha, assim, quando eu já tentei contato visual com ele. O Rafael, não, eu chego, o Rafael já gosta, já vem, batemos papo, brincamos. E o Rafael é o líder, ele é o braço direito do mestre de obra. Ele é um profissional, né? O Anderson deve saber muito bem disso. Existem os nomes, assim, existe o profissional, o ajudante, né? Existe ali uma Uma hierarquia. Foi hierarquia. aquele que você O Rafael é um entrevistou. profissional, Foi o ele que sabe você fazer tudo. entrevistou, Marcos, e fez o vídeo? Como? Rafael foi que você entrevistou e fez o vídeo? Eu entrevistei vários. Mas tem um que Aquele, você me aquele que mandou. você viu, não. Ah, tá, que eu até mostrei em aula aquele vídeo. Aquele Eu para achei que não era entrevista, Rafael. aquele é um outro profissional também. É um cara que é profissional, que sabe fazer ferragem, né? Então, na obra tem isso, tem um cara que só faz ferragem, né? E o Pablo, Ana Lu, eu não consegui falar, assim, porque, claro, essa aproximação é difícil. É difícil porque eu até pensei em abrir o jogo com ele, chegar para o Pablo e falar, olha, vi teu desenho, gostei, e conversar com Uhum. ele, mas eu pensei, vou deixar para fazer isso no final da obra, para não alterar essa relação e talvez não inibir mais manifestações dele. Uhum. Porque a gente tem uma conversa que não é verbal. Então, eu pensei, vou deixar para fazer essa conversa verbal no final. E ele fez outra coisa? Eu saiba, não.
Ah, não custa nada mandar um recado para o garoto, pô. Não, eu vou falar com Eu sou ele, sempre a favor de dar uma força, assim, de elogiar, não sei. Tá tão bonito, né, aquele rosto. é. Não, isso vai acontecer. Só que eu preferi esperar um pouco. Acho que ele que está em contato com as pessoas tem toda uma questão, né, Uhum. subjetiva aí de percepção, né, das Na pessoas. Não, e verdade, o universo masculino é diferente, né, em relação a isso. É verdade. E é incrível. Aliás, falando em universo masculino, né, é bem um mundo masculino, assim, sem Totalmente. mas não tem nada de ruim nisso. Trabalhos que são universo feminino, lida com uma questão, embora universal, porque a questão do trabalho diz respeito a todos, assim, mesmo não sendo homem, eu tenho afinidade com o seu pensamento, com questões que você coloca, do seu trabalho, etc. E tal. Mas, de fato, é uma coisa do universo, é uma constatação do universo masculino. Beatriz, você está querendo fazer alguma pergunta? Sim, não, é porque eu queria perguntar para o Marcos, esse menino Pablo que é tímido, ele é filho do mestre de obras? sim. Porque talvez um pouco dessa timidez dele de falar com você venha disso também. Total. Porque o pai dele, tendo essa coisa da hierarquia ali no trabalho, está levando ele, então talvez ele fique tímido, tenha uma coisa do tipo, não vai atrapalhar, sabe? Pode ter um pouco disso também. E ele está percebendo que o Marcos está valorizando o trabalho do pai. Eu acho que ele também está querendo aparecer. Eu acho que valeria a pena você elogiar o Pablo para o pai também. Para o pai valorizar o filho, né? Porque não sei se rola isso. Até um outro tipo de diálogo ali Eu achei muito legal o seu trabalho. Eu sou neta de pedreiro. E meu avô era pedreiro, marceneiro. Eu até conversei sobre isso com a Regina na outra aula, né? E eu fiquei pensando muitas coisas, assim, durante a sua apresentação. Me tocou de várias formas. A coisa da laje, que o colega falou ali também, porque... no caso, assim, eu vivi meio que em obra, né? Minha casa tem obra até hoje. E essa coisa da laje, ela realmente um evento. Porque o dia que vai bater a laje, principalmente quando a gente não contrata uma empresa para fazer a obra, é uma coisa meio que de amigo. Então, você tem quem está fazendo a obra direto, mas no dia da laje você precisa realmente de uma galera para te ajudar. Então, tem aquilo, vai ter um mocotó aqui para bater a laje, uma caixa de cerveja. Então, é isso. E assim, eu também fiquei pensando em algumas coisas do meu avô contando. Meu avô já trabalhou com um artista também. Ele fez uma vez uma porta para um médico e quem desenhou a porta foi uma artista. E teriam mais... A obra seria a porta, mas quem executou a obra foi meu avô. Ele que teve que descobrir como que ele ia moldar ali alguma coisa, porque era uma obra abstrata, assim, a gente nem sabe. Outro dia ele estava conversando comigo e aí ele falou assim, não sei o que foi feito daquela porta, se ela ainda existe, se ainda está na mesma casa, enfim. E eu vou assistindo assim o que você estava falando, e agora de quem teria o nome, né? Se daria um nome para eles. Eu penso, vendo assim, em três obras aí: a sua, a deles e o diálogo, né? A obra num grande sentido, porque essa troca que vocês tiveram foi sensacional.
foi uma coisa realmente que não teve principalmente com o Rafael, né? Que não teve uma coisa assim, dele se sentir inferior a você. Ele chegar ali e se sentir à vontade, justamente para dialogar, assim, eu achei sensacional. Então, assim, o que eu teria para dizer é que eu acho que são 3 momentos ali de um trabalho, onde existe o trabalho deles, o seu trabalho e o diálogo sendo uma outra coisa. Assim, Que sei lá, eu acho... lindo, Beatriz. Obrigada. Muito feliz com essa reflexão. Deixa eu aproveitar rapidinho esse gancho que a Beatriz acabou de falar, que me veio à mente agora, que o Marcos... Deixa eu fechar aqui só um minutinho. O Marcos, porque normalmente esses profissionais, esses artífices, eles ficam sempre no anonimato. Quando você conclui uma obra, seja qual for, as pessoas que efetivamente colocaram ali a mão na massa e tudo mais, elas não aparecem em momento algum. Geralmente aparece o autor. E aí a Beatriz comentou sobre a história dessa porta e eu me lembrei desse caso. E eu falo da minha identificação porque isso também aconteceu comigo. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e depois de nós reformarmos mais de 1.000 metros quadrados de um andar, e aí fizeram lá uma campanha, lançaram lá nos anais da empresa e não teve uma menção para a equipe, né? E só praticamente o nosso gerente lá, o nosso gestor que ficou em evidência. E é mais um detalhe que é impressionante nesse trabalho do Marcos, é que ele quebra totalmente essa questão do anonimato. Ele não só tira o artífice do anonimato, mas ele compartilha da obra do Marcos, ou seja, da sua arte, aquela atividade que até então é desconhecida por todos. Então, e o Marcos também, mais uma vez, ele comenta lá no começo, o Rafael foi na obra dele e o Marcos esteve na obra do Rafael, ou seja, passou a ser um trabalho em conjunto, saiu do anonimato e passou a ser coautor de uma obra impressionante. Porque eu já vi muito, né? Muito comum, às vezes, hoje em dia, alguns artistas têm o cuidado de colocar sua equipe técnica. Eu me lembro da primeira vez que eu vi isso em evidência numa exposição do Vitor Conte, um artista americano, faleceu não há muito. Ele tinha uma obra muito complexa de construção e estava lá o nome de todos os colaboradores. Só que, no caso do Marcos, vai além disso. Não é só uma pessoa que prestou uma mão de obra, né? A coisa é diferente num dado momento. Então, quer dizer que há um questionamento todo da questão autoral mesmo, eu acho, no Sim. trabalho, que ele está se colocando agora. Quando o trabalho deixa de ser meu, passa a ser dele, ou será nosso, né? Eu acho que é nosso, né? E em alguns momentos até talvez seja mesmo mais seu, mas, enfim, de todo modo, há todo esse cuidado, sabe? Essa atenção e, sobretudo, para essas relações, né? Porque quando você está quando o seu trabalho envolve coisas vivas, seres humanos, animais, plantas, sabe? Eu acho que ali há um certo cuidado que é muito importante, eu acho. Então, tá vendo como é que a gente acaba falando disso o tempo inteiro, né? Como isso é expressivo no trabalho. A ética, né? Porque, na verdade, é uma estética que é resultado da ética, né? E, agora, é delicado isso porque, assim como eu nunca pedi nada, não tive nenhum controle, né? Também eu não posso chegar para o Rafael e dizer para ele que aquilo é uma obra de arte que ele tem que assinar.
né? Sabe? Eu tenho que ainda ver como é que eu vou, né, me relacionar com isso. É uma construção, Marcos. Você É, realmente viu? está numa coisa de uma construção em muitos sentidos, assim. Muito bacana. Gente, alguém mais tem alguma questão, quer falar alguma coisa, que nós já até meio que passamos da nossa hora? Bom, então, quero super agradecer aqui as contribuições do Marcos Abreu, que, embora não seja um professor da UERJ, mas a UERJ está nele, né? Ele já foi professor substituto da UERJ, é filho de um professor da UERJ, né? E agora está no VT Artes. Só por acaso, Marcos não é nosso professor, porque tem todo o perfil uergiano. E então, super obrigada, Marcos, por estar aqui contribuindo nessa fala tão importante, né, sobre trabalho nos dias de hoje, dentro de uma universidade pública, né? Nossa UERJ resiste. E então, obrigada, e eu espero você nos visitando nas nossas aulas aí para ver o trabalho que o pessoal está começando a fazer agora, que eu acho que dialoga muito com as suas questões. Bom, não, eu que agradeço também. Para mim foi uma oportunidade também de falar sobre esse trabalho que está sendo feito agora. Semana que vem, por exemplo, eu devo voltar na obra e eu vou lá assim, sem nada muito planejado. Eu vou lá com essa expectativa de encontrar, né? De encontrar eles, encontrar alguma coisa. Então, para mim foi uma oportunidade também muito boa de colocar o trabalho, né? A jogo, né? E também pensar sobre ele, ter que preparar aqui um texto para ler, foi também muito bom, né? Para mim, né? Apresentar isso tudo, esse trabalho foi feito praticamente pós-qualificação, né? Então eu ainda não tinha muito, né, muito elaborado assim conceitualmente, quer dizer, já estou elaborando já faz tempo, né? Porque a Você gente não qualificou para, né? quando, Marcos? Foi? Você qualificou quando? Foi 31 de maio. Marcos é gente que faz. Foi 31 de maio. E aí, esse trabalho, eu não consegui, não deu tempo. Já tinha alguma coisa já pronta, já tinha. Aquelas primeiras imagens que o Rafael coloca as frases, né, em cima da minha foto, já tinha aquilo. Só que não deu tempo de colocar no corpo do trabalho da qualificação, né? E uma pena, mas não teve jeito. E aí eu continuei, então isso foi depois, assim, da qualificação, né? Eu acho também, assim, então eu queria agradecer Regina, Ana Lu, vocês aí da disciplina, Luiz Henrique, que está aí, que foi meu Tem gente de colega fora da também. EBA, a Edna também, que foi minha aluna. Esse é um tema assim também meio árduo, sabe? Sim, porque é duro, é um tema complicadinho, né, Regina? É. Sim, às vezes as pessoas não interpretam bem e não sei, é um pouco de medo também, às vezes, sabe? Você é corajoso, Marcos. Lidar com esse assunto dá um pouco de medo, assim, porque acaba que uma coisa que eu venho fazendo, né, pós-qualificação, é tentar aproximar mais de uma linguagem da arte contemporânea, o meu próprio discurso. Estou tentando isso, para se tornar algo mais, mais inteligível, assim, sei lá, sabe? Porque às vezes eu acho que eu acho que a nossa classe
Qual classe? Artística. Ah. Às vezes, eu acho que tem uma certa dificuldade em ter que lidar com assuntos assim que talvez, às vezes, ofendam a própria condição de classe média, sabe? E eu me incluo. Mas eu também, assim como a Beatriz, eu tive um avô pedreiro também. Meu avô, que veio de Alagoas, por parte de mãe, construiu a própria casa em Vila Isabel, né? Só que ele morreu muito cedo, e eu quase não tive contato com ele, mas eu lembro muito bem, porque o barracão que ele usava para construir sapato, outras coisas, ferramentas, ficaram muitos anos ainda no quintal da casa, né? Então, eu lembro de brincar nesse barracão, com essas ferramentas. Mas, assim, eu não falo muito disso, porque eu não gosto de usar tanto isso, porque também não sei o quanto que isso interfere, sabe? Eu não sei, né? Mas é engraçado porque a gente é de uma geração que a gente omitia muita coisa, né? Porque ser artista significava você ser de uma elite, né? As pessoas que produziam, que expunham, todas vinham de uma elite, né? Gente de classe média baixa, pobre, não era artista. Então, quem tinha essas origens, né? Eu mesma, durante um tempo, eu omitia que eu era alagoana, eu sou nordestina, sofri preconceito e tal, mas eu omitia, porque se eu dissesse, as pessoas seriam preconceituosas comigo, né? A mesma coisa, você dizer, meu avô era pedreiro, aí a gente começa já a te olhar estranho. Hoje em dia, graças a Deus, e eu acho que a UERJ tem uma grande influência nisso, né? Isso tudo está mudando, né? Esse ponto de vista. O que é ser artista? Precisa ter estudado piano francês, ter estudado nas melhores escolas? Não, né? Então, a gente está aí para isso mesmo. Concordo totalmente, Malu. Estamos numa Obrigado. época e, enfim, e a UERJ ensina mesmo muito para a gente. Ensina. Bom, gente, agradeço a presença de todos que estão aqui conosco. Obviamente, super obrigada, Marcos Abreu, pela generosidade, pelo trabalho sempre. Parabéns. Parabéns. E estamos te esperando para um novo encontro em breve, tá? Obrigada, gente. Obrigada pela participação e presença de todos aqui. Beijos.